pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Negócios de Impacto Socioambiental da PUC. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão caro para mim. Eu trabalho com esse tema há muitos anos, eu atualmente estou no SEBRAE, no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, coordenando a unidade que trata desse empreendedorismo que inclui e transforma, sejam os negócios de impacto social, seja o empreendedorismo da base da pirâmide, negócios tradicionais nessa base, empreendedorismo feminino, sênior, enfim, todos esses campos de negócios que ajudam a nossa sociedade a se tornar melhor. Eu vou dividir esse nosso papo aqui em dois momentos. A gente primeiro vai falar um pouquinho sobre contexto, situação de mundo e o que a gente percebe nessa mudança desse comportamento empreendedor. E depois, em outro vídeo, a gente vai conversar especificamente sobre os negócios de impacto, suas conceituações, seu ecossistemas e o que vocês estão buscando nesse curso. Essa minha fala, ela está bem conectada com o bloco anterior que vocês tiveram sobre novas economias, porque também vai conversar sobre esse movimento de futuro. Então vamos lá, eu tenho um PPT de apoio aqui que está me apoiando para conversar com vocês vão recebê-lo e por isso que às vezes eu desvio um pouquinho o olhar, tá? Então vamos começar falando sobre os negócios de impacto social. Para a gente falar sobre eles, uma coisa importante é a gente pensar sobre esse futuro. Mas não sobre o futuro, que é uma coisa que toda hora nos convidam a pensar, mas sobre como a gente quer viver esse futuro. Essa escolha de como a gente vai viver esse futuro é nossa. A gente todo dia é bombardeado com essa coisa do nada será como antes, tudo vai mudar, o mundo muda a uma velocidade maior do que nunca mudou. E isso é verdade. A gente sabe que a tecnologia hoje ela é exponencial, a velocidade das transformações é gigantesca. A gente sabe que, por exemplo, em 1990, para fazer um exame de DNA, custava quase 3 bilhões. E hoje o pessoal brinca que é quase o preço de uma pizza em alguns países. A mesma coisa guardar informação. Se em 56 a gente precisava de um cômodo para guardar as nossas informações, hoje 1 tera cabe no nosso bolso. Então essas tecnologias, elas cada vez mais vão dar possibilidades a gente de melhorar o mundo. A gente hoje já tem tecnologias para resolver questões de água, comida, educação, saúde, energia, liberdade, para tudo. Tem muita solução sendo pensada e sendo produzida pela academia e pelos empreendedores. Por exemplo, a gente tem ferramentas que já conseguem editar genoma. Como que isso pode impactar as doenças? A gente tem ferramentas que conseguem transformar água suja em água potável. Isso poderia resolver o problema de crianças que morrem, diariamente por conta de contaminação de água. E a gente também já sabe que tem órgãos que são reproduzidos em chip. Então a gente tem muita tecnologia que pode ajudar a humanidade. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em todas essas tecnologias, a gente se lembra que elas não chegam a todos da mesma forma. Como um exemplo aqui, eu trago do Thomas Edison, que criou a lâmpada em 1879 e hoje ainda metade da África subsaariana não tem luz. Então não é só a existência das tecnologias que torna o mundo melhor, mas é o uso que nós, enquanto sociedade, resolvemos dar para essas tecnologias. A gente sabe que a desigualdade social só tem aumentado no mundo, gigantesca, Por exemplo, as 8 pessoas mais ricas do nosso planeta têm o mesmo valor em ativo que 3,5 bilhões de pessoas da nossa população, ou seja, 8 pessoas no mundo concentram quase o que metade do nosso mundo possui de renda. Então essa desigualdade, ela é absurda e ela faz com que pessoas então ainda morram, ainda vivam em condições que a tecnologia já poderia resolver, Esse dado que eu dei para vocês, a fonte é da Oxfam. Ao mesmo tempo, a gente tem as questões ambientais. Se a gente continuar consumindo, mesmo que a gente consome, a gente precisaria de 3 planetas até 2015 só para dar conta da nossa necessidade de consumo. Isso é irreal pensar que isso é possível, Esse ativo que é fundamental para a vida humana, ele está em escassez e ele nunca também é dividido igualmente entre as pessoas, Aqui no Brasil, a gente tem mais de 40 milhões de pessoas vivendo na pobreza. São homens, mulheres e, sobretudo, mulheres e jovens, que estão nessa condição. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, meu Deus,
Como é que a gente dá conta de resolver essas questões? E o que essas questões, que são de todos nós, enquanto atores desse mundo, tem a ver com o empreendedorismo, tem a ver com o negócio de impacto? E aqui, né, sobretudo ao longo da minha carreira, com os estudos que eu fiz na academia ou com a minha atuação prática, fica muito claro que o empreendedor é uma das peças-chaves para a gente conseguir resolver essa equação entre a existência de recursos em abundância, de tecnologias que resolvem questões fundamentais da humanidade e, do outro lado, pessoas que ainda passam por situações desumanas de vida. O empreendedor é essa peça-chave dessa mudança, porque é ele que linka o problema à solução. O empreendedor é essa pessoa que tem essas soft skills, isso é muito falado hoje em dia, soft skills não é nada mais do que habilidades comportamentais, que consegue se comunicar de uma forma diferente, influenciar, ser criativo, capacidade de pensar em problemas, de desenvolver um pensamento crítico e resolver questões. Então, o empreendedor é aquele cara que não desiste, ele vai em frente, e por isso ele é fundamental para a gente encarar esses problemas da sociedade que sempre foram vistos como responsabilidade do governo, como responsabilidade do terceiro setor, mas não é responsabilidade de nenhum desses atores sozinho, tanto o governo como o terceiro setor, a iniciativa privada, né? Então esse empreendedor, ele tem que estar na pauta desse problema para que a gente possa ter soluções mais rápidas. E a gente sabe que isso é um movimento, então vocês vão ter ao longo desse curso um papo muito legal com o Pedro do Sistema B, que é um movimento global que nasce nos Estados Unidos de empresários que não querem ser os maiores desse mundo, mas eles querem ser os melhores para esse mundo. E aí, então esses empresários, eles há pouco tempo acabaram de botar um anúncio falando sobre a importância dos empresários pensarem no impacto que eles causam para a sociedade, né? Eles botaram um anúncio no jornal de grande circulação americana. Então, esse novo empreendedor que está preocupado com os problemas da sociedade, ele busca não só o lucro, mas ele busca, junto ao lucro, impactar de forma positiva a sociedade, seja no âmbito social ou no âmbito ambiental. Então, ele é um cara menos preocupado com essa questão do que a gente chama, se um negócio é B2B, ou seja, business to business, negócio para negócio, é B2C, business to client, negócio para cliente direto, consumidor direto, ou B2G, negócios para governo, né? Mas esse cara, ele é preocupado com um tipo de empreendedorismo que a gente chama age to age, que é humano para o humano. Então, como é que a força de produtos e serviços podem ser voltadas para a resolução de problemas sociais? Como é que a gente pega modelos de mercado, modelos que são sustentáveis economicamente e coloca a favor de contribuir para a gente resolver as nossas principais questões? E é esse empreendedor que a gente acredita que também está no centro dessa questão, junto ao governo e ao terceiro setor, que vai ser então o principal ator dos negócios de impacto, que a gente vai conversar no próximo bloco desse papo. Oi pessoal, que bom que vocês voltaram para a segunda parte do nosso papo. Começando pela definição, é importante salientar que não existe uma regulação específica que define o que é negócio de impacto, ou seja, não existe um CNPJ específico de negócio de impacto. Então existem muitas definições no meio, eu vou dar uma das que são utilizadas. Para a gente, negócios de impacto são iniciativas economicamente rentáveis que, por meio de sua atividade principal, oferecem soluções para problemas sociais e ambientais, utilizando mecanismos de mercado, ou seja, impacto social mais lucro é um plano de negócio social. Então a gente acredita que um negócio social é uma iniciativa que vive da venda de um produto ou serviço, e quanto mais produto ou serviço ele vende, mais impacto ele causa. E por isso a análise dessa realidade social, ela é fundamental para modelar esse negócio. A gente tem negócios sociais em diversos campos. Por exemplo, no campo da habitação, eu posso dar como exemplo Vivendas, que é uma empresa que reforma a casa das pessoas em favelas e periferias para melhorar suas condições de vida. No campo da saúde, a gente tem o Doutor Consulta ou a Clínica Granato, que conseguiram modelar um processo de dar acesso à saúde a baixo custo. A gente tem negócios relacionados à comida, à renda, como microcrédito e gerações de trabalho, né? Empresas que, por exemplo, usam só trabalham com colaboradores que são egressos do sistema penitenciário.
para vender seus produtos e serviços. Então a gente tem diversos negócios em diversos setores de atuação. E quando a gente está falando de negócio de impacto social, esse impacto que ele vai dar é o core desse negócio. Então é importante a gente já modelar esse negócio considerando essa atuação. Eu trouxe para vocês no material de apoios o modelo do Canvas C, que é o Canvas, que é aquela ferramenta que a gente usa para modelar negócio, mas que já tem a teoria da mudança dentro do seu planejamento, é onde a gente vai avaliar o contexto e o problema, ou seja, qual é o público, que é o foco do nosso impacto. A gente está trabalhando para melhorar a vida da população carcerária, a vida das favelas e periferias, as populações ribeirinhas que trabalham com a pesca. Então, qual é esse público? Qual é a intervenção que a gente vai fazer? A gente vai vender determinados produtos que vão dar acesso a serviços que eles não tinham. A gente vai colocar essas pessoas para trabalhar juntos no nosso negócio para gerar trabalho e renda. Quais são as saídas que a gente vai ter com isso? Os outputs que o nosso negócio vai dar? E quais são os resultados de curto prazo, médio prazo, e com isso eu tenho a visão de impacto. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio voltado à educação, que eu quero aumentar a nota do PISA das crianças, então o meu público-alvo são as crianças. Quais são as intervenções? Eu criei um game que eu vou utilizar na escola com essas crianças, junto aos professores. Com isso eu vou ver suas principais deficiências, vou poder construir coisas para melhorarem essas deficiências. E aí então elas vão ter, usando o game, os outputs, é o número de usuários do game que eu tenho, como que esse game está escalando. Os resultados de curto prazo são várias escolas usando o game, e os resultados de médio prazo são as crianças alterando suas notas através do uso do game no PISA. Então a minha visão de impacto é contribuir para o aumento da nota do PISA das crianças. Quando a gente modela um negócio de impacto, é importante essa teoria da mudança estar no core, né, no coração do negócio, justamente para a gente não fazer a nossa estrutura de custos, de parceiros, de recursos, sem considerar o impacto. O negócio de impacto social, tal como ele está definido aqui por a gente, é um campo novo no país, tem um pouco mais de uma década, mas o empreendedorismo social tem muito tempo no país, né? E aí eu converso aqui com vocês no material sobre o que seria esse espectro desse negócio de impacto social. Ele só deixaria de fora aquelas organizações da sociedade civil que não têm geração de receita e as empresas que visam o lucro e a atividade comercial meramente. Se a gente tem um campo de negócios de impacto, é porque junto a ele a gente tem um campo de investimento de impacto, né? E se ao mesmo tempo a gente precisa de empreendedores fortalecidos para poderem gerar impacto, a gente precisa de investidores que acreditem nesses empreendedores e coloquem recurso nesse campo para que esses negócios possam crescer, florescer e gerar o impacto almejado. E aí eu também trago para vocês um quadro com esse espectro desse investimento. Qual que é a diferença de um investimento que ele é só financeiro, que ele é responsável, é sustentável, para um investimento que de fato é de impacto. E um investimento que de fato é de impacto é aquele que espera retorno sobre o valor investido a partir do impacto social gerado. Então, dentro desse setor, fundamental é um ecossistema fortalecido. E quando a gente está falando sobre ecossistema, o que a gente está dizendo? Então, a gente tem que considerar todos os atores que compõem o campo dos negócios de impacto para a gente poder fortalecer a geração do impacto positivo. Então a gente pensa desde as escolas, então como é que as crianças podem ser educadas já pensando em solução de problemas, né? Já pensando que existem novas formas de solucionar problemas. A gente sabe que tem muitos programas das universidades já sobre empreendedorismo social e negócios de impacto. A gente tem as incubadoras, que aí de fato vão ajudar na modelagem nesses MVPs, que são os mínimos produtos viáveis, para que esses negócios possam botar sua cara na rua. Aí a gente tem as aceleradoras, que vão acelerar os negócios existentes. A gente tem os investidores, que vão botar recursos nesses negócios. As startups, então muitas vezes a gente conversa com startups que falam assim, poxa, eu criei uma solução para melhorar
melhorar a saúde de determinada população, nunca ouvi falar em negócio de impacto. E também são atores de impacto, mas que nem sabem que são. E a gente tem o poder público, que é fundamental. Os países onde o ecossistema são mais desenvolvidos são os países justamente onde o poder público tem um papel central nessa história, né? Então, que tem uma regulação favorável, compras públicas, modelos, né? Como, por exemplo, o Reino Unido tem os CIBs, que são os Social Impact Bonds. Daria uma aula só sobre os CIBs, vale a pena você darem uma googada, porque é uma ferramenta muito bacana da gente conseguir ter um olhar diferente pela política social. E a gente sabe que quanto mais esses atores se desenvolvem, mais o ecossistema é fortalecido. A gente não tem como ter negócios de impacto forte se a gente não tem investidores, se a legislação não é favorável, se a gente não tem um perfil empreendedor favorável. Então a gente tem que trabalhar com todo esse campo, com todo esse ecossistema empreendedor, para que a gente consiga fortalecer os negócios de impacto. Existe um movimento global, né, pelos investimentos de impacto, e aqui é importante destacar para vocês que a maior referência que a gente tem em termos de país é o Reino Unido. O Reino Unido, ele é referência não só no campo do investimento, do quanto eles colocam recurso nisso, mas também no campo das políticas públicas, na quantidade de empreendedores. Eles têm mais de 500 mil empreendedores que atuam nesse campo. Eles têm uma definição específica que consegue ter incentivos específicos. Então, vocês têm também no curso um texto ótimo da professora Tânia e da professora Silvia, trazendo esse ecossistema internacional. Outro país interessante da gente se comparar é a Índia, porque os problemas são mais semelhantes aos nossos. A Índia tem uma característica que eles trabalham muito fortemente atrelado ao setor de tecnologia, até porque a escala que eles precisam não é pequena. Portugal é outro país que é interessante também ter como referência. Eles são bem menores que a gente em termos de população, mas eles têm um ecossistema muito que está se fortalecendo, é recente, mas que é muito unido. As aceleradoras, o governo, né, os investidores, então vale a pena conhecer. No último encontro do G20, os líderes mundiais falaram da importância de se investir em negócios de impacto, né? Justamente para que a gente melhore a condição dos países. Para vocês verem como esse campo tem crescido, segundo dados da ANDE, tem uma estimativa de captação de fundos para 2018-2019, que soma mais de 190 milhões de dólares. Então é um campo que ele tem crescido muito, não só no número de empreendedores, como também no âmbito do investimento. Quando eu falo de investimento, eu sempre gosto de lembrar a importância da gente procurar alternativas de capital para os empreendimentos pequenininhos. A gente sabe que os fundos, né, aqui no Brasil a Vox Capital é a maior referência em investimento de impacto, mas que eles procuram e eles investem num perfil de empreendimento que já tem um determinado tamanho e musculatura, até porque investimento ele está atrás de risco menor. Então, apesar dos investimentos de impacto, né, darem conta de suportar um determinado risco, esse negócio muito pequenininho nunca é alvo. E aí a gente tem que procurar outras formas. E formas interessantes que a gente tem visto que os empreendedores têm conseguido captar é com o crowdfunding, que é essa vaquinha, né, crowdlending, empréstimo comunitário, empréstimo de multidão, né? E o crowding equity, que é o equity também coletivo, né, ou participação coletiva. Então são formas alternativas da gente buscar recurso para quem está bem nesse estágio inicial de negócio. A gente vai terminar esse bloquinho aqui então falando sobre legislação. Então eu falei para vocês que não existe uma regulação que defina o que são negócios de impacto, mas a gente já tem uma regulação no país que diz que a gente precisa juntar esforços e fortalecer atores para que floresçam iniciativas que causem impacto. Esse decreto se chama Impacto, é a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto. O número dele é o número 9.244 de 2017, também dá para vocês acharem aí no Google. E ele tem uma história que começa em 2015, quando é lançado pela Força Tarefa de Finanças Sociais, hoje Aliança para o Impacto, 15 recomendações para o setor no país. Em 2016, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio na época, né, hoje é o Ministério da Economia, mas o MD que entra nessa história, então é criado um grupo de trabalho para pensar o que precisava ser feito. Em 2017, esse grupo de trabalho então consegue a aprovação desse decreto,
que diz, então, qual é essa estratégia do país para os negócios de impacto e quais são os principais eixos de atuação dessa estratégia. Esse Comitê de Impacto que foi criado, ele tem diversas entidades do setor público, privado e da sociedade civil. E os eixos que eles resolveram trabalhar, principalmente, são 4. A ampliação da oferta de capital para o campo, o aumento do número de negócios de impacto, e aí não só da quantidade, mas também da maturidade desses negócios já existentes, o fortalecimento das organizações intermediárias. E o que são organizações intermediárias? São as aceleradoras, as incubadoras, as universidades que estão justamente apoiando esses negócios e a promoção de um ambiente institucional fortalecido. Sobre esse item, é importante dizer que depois do governo federal, o governo do Rio Grande do Norte foi o primeiro a decretar um impacto estadual. E o Rio de Janeiro agora está nessa busca, então a gente tem um projeto de lei na Câmara, na Alerj, proposto justamente para regular o impacto aqui no estado do Rio, e a gente espera que com a aprovação desse projeto a gente abre espaço para o maior fortalecimento desses negócios, também por meio das compras públicas, também por meio de um grupo de trabalho estadual que possa então criar políticas, sejam públicas ou privadas, para fortalecer esses negócios e com isso ter mais impacto social no nosso estado. O que eu quis conversar com vocês aqui é que negócios de impacto não é um modismo. Vocês viram que a quantidade de investimento tem crescido, que tem atores estruturados, que é uma política de governo. Então não é uma coisa que veio para passar. De fato, é mais um ator na busca por uma sociedade mais bacana para todo. Ele vem reforçar essa ideia de que os problemas sociais e ambientais não são só questão de governo, também não são só questões do terceiro setor. A iniciativa privada tem que e deve entrar nessa história também. Isso porque a gente acredita que se todos nós somos partes dos problemas que a gente tem atualmente na sociedade, também devemos ser todos nós partes dessa solução. Era esse o segundo papo da gente. Bom curso para vocês. Quem for empreender num negócio de impacto, boa sorte e não deixe de buscar o Sebrae para te apoiar. Tchau, gente!